Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, professor Marciano Brito. Abraço carinhoso, meu querido, abraço carinhoso, minha querida. Depois dessa primeira exposição sobre democracia, direitos, deveres, cidadania, princípios democráticos, origem da democracia, origens históricas na Grécia Antiga, agora eu faço a seguinte pergunta. Você, estudante de Elisbon Veloso, e tantos polos que acompanham essa aula, você, Alencar Arsênia, Elane Souza, Zé William, Cronos, você conhece direitos e deveres? Você já ouviu falar em algo chamado Estatuto da Criança e do Adolescente? Já ouviram falar? Querem conhecer? Agora eu preciso muito que você esteja comigo acompanhando essa aula magna sobre direitos, deveres, liberdade. Turma, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é que vai dizer o que você faz com essa tal liberdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Como você, criança e adolescente, vai exercer a sua liberdade? Muito bem, Elisbon Veloso, conhecem? Vamos aprofundar a nossa discussão. Turma, o ECA é uma lei criada no tempo do governo Fernando Collor de Mello, uma lei número 869, criada em julho de 1990, uma lei que já possui 32 anos. Olha só que interessante, olha só que maravilha. Turma, eu era adolescente quando essa lei surgiu e ela foi alvo de, muita polêmica, falta de entendimento. Precisou-se uma geração inteira, 30 anos, para a gente começar a compreender, de fato, a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu lembro bem que nos primórdios da lei, as pessoas repetiam: ah, é uma lei que protege criança criminosa. Não é bem assim. É uma lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Mas, antes de começarmos, vamos ver o que a lei entende por criança e o que a lei entende por adolescente. Aí você diz aí no chat, não precisa, tá bom? Primeira série ensino médio, não tem gente com 12 anos. Mas olha só, para o Brasil, assim o Brasil entende. Os americanos podem entender de outra forma, os espanhóis de outra forma, os franceses, a ONU. Para o Brasil, considera-se criança aquele que tem até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 364 dias. Até a véspera do aniversário de 12 anos, você é criança. Adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade, né? São os teens. O que é teen? Vem no termo em inglês, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, os teens. Adolescente entre 12 e 18 anos de idade. A partir dos 18, adulto, embora você tenha 3 anos até os 21 para você fazer essa transição de adolescente para um jovem adulto. Olha só, turma, por que foi criado? Para sabermos por que foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos que observar o artigo 227 da Constituição Federal Brasileira. Esse artigo, ele é muito importante para você, criança, ou melhor, para você, adolescente, que assiste essa minha aula. Sabe por que ele é importante? Porque ele estabelece o seguinte, que a família, a tua família, a sociedade e o Estado, eles são os responsáveis pelo seu crescimento. Crescimento físico, crescimento emocional, crescimento em termos de inteligência, etc. Pela tua formação. Família, sociedade e Estado, os três juntos trabalhando pela tua
formação, pelo teu crescimento. Todo jovem deveria escrever o artigo 227, adolescente, na capa do seu caderno e nunca esquecer que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a quem? A criança e ao adolescente e ao jovem, olha só, com absoluta prioridade. Criança, adolescente e jovem possuem absoluta prioridade no Brasil. Daqui a pouco eu explico o que é. Olha só o que é assegurado para você, ó. O direito à vida, o direito à saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização. Olha só, o projeto de vida está em comunhão com o artigo 227. A cultura, a dignidade, ao respeito. Mais um pouquinho? Vamos lá, ó. A liberdade, a convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo, ó, vocês devem ser preservados de muita coisa. Ó. Preservados de quê? Toda forma de negligência. Vocês devem ser preservados de toda forma de discriminação, protegidos. Protegidos também da exploração, da violência, da crueldade e da opressão. O artigo 227, ele coloca esses direitos para toda criança, adolescente e jovem. O Estatuto da Criança e Adolescente, o que é que ele faz? Ele vai criar normas para garantir que esse artigo 227 seja respeitado. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, o que ele vai fazer? Ele vai dizer como o jovem vai ter o seu direito à vida respeitado. Como vocês vão ter o direito à alimentação respeitados, ou à educação. E como também vão ser protegidos da violência, opressão e assim por diante. Mas, claro, também terá alguns tópicos relacionados a deveres, que, por exemplo, quando um adolescente, um jovem comete um ato infracional. Veja bem, deixar bem claro, ó. Quando o crime é cometido por um adulto, é crime. Quando é por um adolescente jovem, é um ato infracional. Não deixa de ser crime na sua essência, mas o termo correto é ato infracional. Certo? Continuando, olha só, turma. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem 2 princípios, que vocês não podem esquecer jamais desses princípios. O primeiro princípio é o princípio do interesse do menor. O que isso quer dizer? Olha só. Todas as decisões, todas as decisões que dizem respeito ao menor, ou seja, ao Alencar, a Elânia, aqueles que assistem minha aula, que são menores de idade, toda decisão que vai lhe afetar, você tem que ser o seu interesse tem que ser levado em consideração. É por isso, por exemplo, que num caso de divórcio entre os pais, o juiz pergunta para o filho, você quer ficar com sua mãe ou quer ficar com seu pai? É o interesse da criança que vai ser levado em consideração. Ao Estado, cabe garantir que a criança ou adolescente tenham os cuidados adequados quando seus pais ou responsáveis não são capazes de realizá-los. Quando o pai ou responsável não está cumprindo bem a sua paternidade, o Estado tem que assumir. Assumindo, por exemplo, recolhendo a criança para uma casa, onde ela vai ser bem cuidada, até que se encontre uma família substituta, pode ser uma família anfitriã ou uma família adotiva. Esse é o interesse, certo? O teu interesse tem que ser levado em consideração.
certo? Mas não veja o interesse sob o ponto de vista negativo, né? O interesse não é vontade. Interesse é o que é melhor para você. Tá bom? Interesse é o que é melhor. O que foi do seu interesse, o que for melhor para você. Prioridade absoluta. O que é isso? Os direitos das crianças e adolescentes, eles têm absoluta prioridade. Na prática, está ocorrendo fome na sua cidade, que isso nunca aconteça. A sua cidade está atravessando um período de fome. Tem poucos alimentos que têm que ser distribuídos entre a população. Quem deve receber primeiro os alimentos? Crianças e adolescentes. As crianças devem ser alimentadas primeiros. Tem prioridade em relação aos demais. Urgência de um hospital. Você quebrou seu braço. Está esperando atendimento. Chega uma criança também com o braço quebrado. Quem vai ser atendido primeiro? A criança. Prioridade. Ai, meu braço está doendo! Sim, está doendo, ninguém duvida. Mas a criança tem a prioridade de atendimento. É a criança que vai ser atendida primeiro. E também o adolescente vai ser atendido primeiro em relação a você. Tá bom? Continuando, agora vamos, gente, fazer um pequeno teste, igual aquele teste da aula passada, para saber se a gente consegue entender nossos direitos e deveres em situações concretas. Então vem comigo aí, o povo aí dos polos que está me assistindo. Você conhece os seus direitos e deveres que estão listados no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA? Vamos fazer juntos um pequeno teste. Naquele mesmo esquema da aula passada, turma. Eu vou apresentar uma situação, como ela vai ser resolvida, e aí eu pergunto, você concorda? Você discorda? Ou você não sabe responder? Coloca a situação, aí você bota, sim, concordo. Não, discordo. Não sei. Esse teste vai levar você a entender se você de fato assimila, conhece o Estatuto da Criança e Adolescente, conhece seus direitos e conhece seus deveres. Tá bom? E aí a resposta eu vou dar no slide seguinte, com o artigo que trata esse assunto. Tá certo? Vamos lá! Situação 01. Primeira situação. Olha só, vem comigo. Eduardo foi adotado quando era criança. A família que acolheu o Eduardo lhe deu condições excelentes, afetiva, material e social. Mesmo assim, Eduardo demonstrou ser um adolescente rebelde, de difícil trato e convívio. Mas, embora Eduardo fosse rebelde, insurgente, de difícil trato e convívio, isso em nada abalou o amor e o cuidado que seus pais adotivos tinham por ele. Os seus pais continuaram amando, continuaram cuidando dele. Era um amor não correspondido. Os pais o amavam e ele era rebelde com os pais, revoltado com a vida. Hoje, Eduardo completou 19 anos. Então, ele manifestou interesse em conhecer seus pais biológicos. Só que Eduardo falou para os seus pais adotivos, eu quero conhecer os meus pais biológicos. A intenção de Eduardo é só rebelar-se de modo injustificado contra os seus pais adotantes. Agora eu fiz 19 anos, agora eu vou me vingar, eu quero conhecer meus pais biológicos. A pergunta é, o Eduardo tem direito de conhecer a sua origem, mesmo que esse motivo seja qual for o motivo íntimo que o leve a tanto? Você concorda? Discorda ou não sabe? Ele tem esse direito
de conhecer a família biológica, mesmo que as razões sejam razões não muito magnânimas, razões não muito nobres. Ele quer só mais uma vez rebelar, ele quer só mais uma vez atacar seus pais adotivos. Você concorda? Discorda ou não sabe? Dou-lhe uma. Concorda, discorda ou não sabe? Olha, Elisbão Veloso diz que concorda, que acha que ele tem esse direito. Será que ele tem esse direito, Elisbão Veloso? Será que o juiz não vai dizer, olha, você está querendo isso só para arrumar confusão? Será que você está querendo isso só para arrumar... O juiz vai dizer, olha, você só quer arrumar confusão? Do Inocêncio também disse e concorda, que ele tem esse direito de conhecer os pais, mesmo que seja para arrumar confusão. Vamos ver o que o artigo diz. Artigo 48. O adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica, obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Então, sim, Eduardo tem esse direito de conhecer os pais biológicos, independente das suas motivações. Muito bem! Elisbão Veloso e do Inocêncio, nota 10 para vocês, conhecendo o Estatuto da Criança e Adolescente. 10 com louvor! Vamos para o segundo. Olha só, a segunda situação ela é mais delicada, tá bom? Vamos tentar entender, certo? Tranquilo, essa segunda situação. Paulo, que é maior de idade, ele recebeu vídeos eróticos no seu celular. Ele faz parte de um grupo de WhatsApp e ele recebeu vídeos eróticos. Esses vídeos foram enviados por um amigo, né, para um grupo de mensagens, do qual ele faz parte. Tem grupos que são assim, é só para distribuir essas coisas, Deus me defenda. Em um dos vídeos, Paulo percebeu que havia uma criança numa cena de sexo e nudez. Ele recebeu vários vídeos do seu amigo e num desses vídeos ele percebeu que havia uma criança em cena de sexo e de nudez. Então Paulo viu o vídeo, mas ele não repassou o vídeo para outras pessoas. E nem divulgou o vídeo sob nenhuma forma. Ele só manteve o vídeo arquivado, sequer falando que esse vídeo existia. Então, Paulo recebeu o vídeo, viu o vídeo, ele não disse para ninguém que esse vídeo existia, ele não mencionou que esse vídeo existia, e ele não repassou o vídeo. Manteve, porém, o vídeo arquivado no seu celular. Paulo, ao apenas armazenar o vídeo, sem divulgar a terceiros, ele cometeu um crime. Você concorda, discorda ou não sabe? Ele recebeu o vídeo e ele não repassou o vídeo de uma criança em cenas de sexo e nudez. Ele só armazenou. O vídeo está lá no celular dele. Ele cometeu um crime, concorda, discorda ou não sabe? Vejam bem, ele não repassou o vídeo. Não tenham medo de colocar uma resposta que não seja certa, tá bom, alunos? Muita coisa eu aprendi sobre o ECA preparando essa aula, tá bom? Olha só, Elisbão Veloso e do Inocêncio falam sim que é crime. Mesmo ele não tendo divulgado o vídeo, o fato dele armazenar o vídeo, dele não dar um fim, não excluir, é crime. Vamos ver o que o artigo do Estatuto da Criança e Adolescente diz. Vem comigo, ó. Artigo 241b. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, pode ser num pendrive, viu? Pode ser num pendrive. Fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha sexo, cena de sexo explícito
ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Sim, crime. Paulo cometeu um crime. Ele armazenou vídeo de criança fazendo sexo. Ele está armazenando celular. Se uma autoridade vê o vídeo, ele já cometeu o crime. Então, parabéns, Dom Inocêncio, São Francisco do Piauí também, não é? São Francisco do Piauí, dizendo também que é crime. E estão, olha só, vocês estão nota 10 em Estatuto da Criança e Adolescente, ó. Nota 10, tá bom? Turma, a cada 15 segundos, uma criança é abusada no Brasil, tá? Nós temos esse Disque aqui, Disque 100, para denunciar abusos contra crianças. O seu anonimato é garantido, tá bom? Denuncie. Denuncie crianças que estão sendo abusadas sexualmente. Vamos lá! Agora, ó, essa aqui é mais difícil. Os irmãos João e Jair chegam do interior com os pais em busca de melhores condições de vida. Foram morar na capital. Tanto João como Jair, eles foram matriculados regularmente numa escola. Mas eles gostariam de trabalhar para ajudar na renda da casa. Tanto João com 12 anos, como Jair com 14 anos. A pergunta é, João com 12 anos, ele não pode trabalhar. Jair com 14 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz, sendo proibido o horário noturno, perigoso, insalubre e no horário da aula. Então, João não pode trabalhar sob nenhuma forma, Jair trabalhar sob forma de aprendiz. Você concorda, discorda ou não sabe? Certo? João não pode trabalhar, Jair só como aprendiz. Concorda, discorda ou não sabe? Aguardando. Aguardando aí, Elisbon Veloso, Dom Inocêncio, São Francisco do Piauí. João, 12 anos, não pode trabalhar. Ó, São Francisco disse que concorda. O João não pode trabalhar, mas o Jair pode trabalhar na condição de aprendiz, desde que não atrapalhe a escola. Dom Inocêncio também concorda. Elisbon Veloso também concorda. Diz que sim, olha. Vamos ver o que a lei diz. Vamos ver o que a lei diz. Olha só. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Então, ó, de fato, João não pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Opa! Jair pode trabalhar na condição de aprendiz. Certo? Quando você é aprendiz, aqui, ó, você tem algumas coisas que são proibidas no seu trabalho. Aqui fala o artigo 67, ó. O trabalho noturno realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte é vedado ao adolescente aprendiz. O trabalho perigoso, insalubre ou penoso também é vedado. Um adolescente de 14 anos não pode trabalhar em condições insalubres, como por exemplo aqui, ó, nesse desenho. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E o trabalho não pode ser realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Aí, de repente, uma empresa oferece emprego para o Alencar, aí diz assim, o Alencar tem 14 anos, aí a empresa diz, olha Alencar, o teu horário é de 10 da manhã até às 17. É um horário que prejudica, por exemplo, o acesso do Alencar à escola pela manhã e pela tarde. Teria que estudar à noite. Mas e se no bairro dele não tivesse à noite?
como seria. Então, não pode prejudicar o seu rendimento. Vamos lá, escolar. Situação 4. Situação 4. Olha só. Situação 4. Vem comigo, vamos ver. Perpétua e Joaquim. Deixa eu colocar o 10 aqui, né, gente? Rapaz, esqueci que Elisbão Veloso do Inocêncio, aquele 10, com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Turma, vocês vão receber um diploma de profundos conhecedores do Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos lá, ó. Perpétua e Joaquim resolveram mover uma ação de indenização por danos morais contra um jornal de grande circulação na cidade. Perpétua e Joaquim, que são pais. Por que eles moveram essa ação? Eles argumentam que o jornal, esse jornal, na sua página da polícia, policial, ao noticiar que o filho, que era menor de idade, autor de um crime, fora morto em confronto com policiais militares, então esse jornal, ele noticiou que o filho deles havia sido morto por policiais militares após ter cometido um crime, ou melhor, um ato infracional. O jornal publicou o nome completo do filho deles, colocou a foto do filho deles sem a tarja preta nos olhos, expondo indevidamente a imagem e identidade de menor envolvido em ato infracional. Então, qual é a questão? Perpétua e Joaquim, o filho deles cometeu um ato infracional, um crime, foi morto em confronto com os militares, mas o jornal, ao noticiar o fato, colocou o nome completo do filho deles no jornal e a foto sem colocar uma tarja. O jornal afirma que não cometeu crime algum, pois ele tem direito de divulgar a imagem de criminosos. Então, gente, o jornal tem razão? Você concorda, discorda ou não sabe? O jornal disse que não cometeu crime nenhum, pois ele tem direito de divulgar a imagem do criminoso. Você concorda com o jornal, discorda com o jornal ou não sabe? Concorda com o jornal, discorda ou não sabe? Elisbão Veloso discorda com o jornal. Elisbão Veloso, não é? Elisbão Veloso discorda. O jornal não tem direito de expor a imagem de um menor de idade, mesmo se tenha cometido um ato infracional. Do Inocêncio discorda também. Do Inocêncio discorda com o jornal. E São Francisco também discorda do jornal. Vamos ver o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, vem comigo. É vedada a divulgação de atos judiciais, artigo 143, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribui qualquer autoria de ato infracional. É vedada a divulgação dos processos judiciais. Para começar, qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, não pode colocar a fotografia, a não ser que tenha a tarja preta, não pode fazer referência a nome. O jornal colocou assim, o filho da Perpétua e do Joaquim cometeu um crime e foi morto. Quando o jornal faz a referência que ele é filho da Perpétua e Joaquim, já está dizendo quem ele é. Não pode nem fazer referência. Não pode colocar apelido, afiliação, parentesco, residência, iniciais do nome e sobrenome. Então, muitos programas policiais, eles estão cometendo um crime no modo como
divulgam notícias de crimes envolvendo menores. Não estamos aqui defendendo os criminosos, né? Menores que cometem crimes. Mas garantido, por exemplo, o direito de você, aluno, que está aqui assistindo essa aula, né? Alencar Acene, abraço carinhoso. Então, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Faltam somente 3 perguntas, meus queridos. Vem comigo. Vamos lá. Próxima pergunta. Diz respeito ao ambiente escolar. Então, vem comigo, ó. O ambiente de vocês. Maria, aluna do nono ano do ensino fundamental de uma escola. Essa escola, ela não adota a obrigatoriedade do uniforme, ou seja, o uniforme não é obrigatório. Maria, ela frequenta regularmente culto religioso afro-brasileiro com seus pais. Ela é membro de um culto religioso afro-brasileiro. Após retornar das férias, a aluna passou a ir às aulas com um lenço branco enrolado na cabeça. Como esse rapaz aqui. Ó. Ela passou aí com um lenço branco, que é um sinal, um distintivo da religião. Afirmando que necessitava permanecer coberta por 30 dias. Era um ritual da religião afro-brasileira que ela participa. As alunas Fernanda e Patrícia, que são cristãs, elas estão incomodadas com o lenço branco da Maria. Então, elas procuraram a direção da escola para reclamar da roupa, da vestimenta da aluna. O diretor da escola decidiu permitir o acesso regular da aluna, não acatando as reclamações de Fernanda e Patrícia. A pergunta é, o diretor agiu corretamente? Ele decidiu dizer, olha, embora vocês estejam incomodadas, Maria tem direito de vir dessa forma à escola. Então, alunos e alunas, concordam ou discordam com o diretor ou não sabem? Coloque aí. Concorda, discorda ou não sabe? Concorda, discorda ou não sabe? Vamos lá. Dou-lhe uma. São Francisco concorda com o diretor. Que o diretor agiu corretamente, permitindo que a Maria fosse à escola com o lenço na cabeça. Vamos ver lá. Elesbão Veloso também concorda. Diz que o diretor está correto em permitir que Maria venha com o lenço na cabeça. E Dom Inocêncio também concorda. Dom Inocêncio também concorda com a situação que Maria tem direito de ir, certo, à escola com a vestimenta que faz parte de um ritual da sua religião e que o diretor agiu corretamente. Bom, vem comigo, vamos ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E não se esqueçam, no Brasil, logo no começo da aula, lembram? Não se faz distinção entre pessoas, tá bom? Todos têm direitos e também deveres. Então, os direitos enunciados nesta lei, olha só, aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião ou crença. Então, as alunas Fernanda e Patrícia, elas queriam que a Maria não fosse à escola porque ela estava vestida inadequadamente com o lenço na cabeça. Só que a Maria, como toda adolescente, ela tem direito à educação. Então, ela não pode ter o seu acesso à escola proibido
por causa de um sinal religioso. Ela pode frequentar a aula. Até porque a escola não diz nada sobre, certo? Não diz nada sobre o uniforme, não obriga as pessoas a usar uniforme. Exatamente, Alencar Arsênio. Alencar Arsênio respondendo questões anteriores sobre o jornal, não é? O jornal cometeu crime, sim, muito bem colocado, Alencar Arsênio. Então, toda criança tem direito à educação, tá bom? E por isso que hoje as escolas são inclusivas, não é? A escola tem que se adaptar a essa criança. Não é essa criança adaptar à escola. A escola tem que se adaptar a ela, porque ela tem direito. O Estado tem que garantir, por exemplo, que uma criança com deficiência possa frequentar a escola com tranquilidade. Situação 6, olha só! Vem comigo! Essa aqui é polêmica, viu? Essa aqui eu acho que as turmas vão dividir. Lá em Dom Inocêncio, Eresbão Veloso, São Francisco, eu acho que vocês vão se dividir. Vamos lá! Um conselheiro tutelar. O que é um conselheiro tutelar? É alguém que trabalha, não é? Para que o estatuto da criança e adolescente seja respeitado. Ele estava passeando por um parque, esse conselheiro tutelar. E aí ele observou Ana, a mãe, corrigindo o filho João. E a mãe tinha razão, porque o João, ele não queria dividir o seu patinete com seus amigos. E a Ana disse, olha filho, você tem que aprender a partilhar, você tem que aprender a compartilhar seus brinquedos, alimento. Ana estava tentando corrigir o seu filho, educar o seu filho sobre a importância de dividir, de partilhar suas coisas com outras pessoas. Porém, tem um problema. Para corrigir o filho, a mãe gritava com o filho, com João. Ela puxou o cabelo do João. Ela deu beliscões no João, na presença de outras crianças e mães que assistiam a tudo assustadas. O conselheiro tutelar, ele imediatamente interveio, ele falou com Ana para que não corrigisse o filho dessa forma. Ele, enquanto conselheiro, disse, olha, você tem direito de corrigir seu filho, mas não dessa forma. E ele analisou se não seria recomendável a aplicação de uma das medidas previstas no ECA com relação à agressão com crianças. Pergunto, o conselheiro tutelar está correto? Ele está correto, agiu corretamente em parar a mãe que gritava, puxava o cabelo, beliscava o menino, tentando corrigir o filho para que ele aprendesse um valor? Ela agindo dessa maneira, ele agiu correto? Eresbão Veloso disse que sim. Agiu correto. Que de fato alguém tinha que parar essas agressões da mãe contra o filho, mesmo que o filho, a mãe estivesse tentando ensinar o filho. Dom Inocêncio colocou em caps lock, ó. Dom Inocêncio. Concordo. Caps lock, né? Letras graúdas. São Francisco concorda com o conselheiro também. O conselheiro fez correto, parou a agressão e falou para Ana, olha, você não pode corrigir seu filho dessa forma. Vem comigo! Artigo 18. Olha só, gente, o que o artigo 18A fala sobre a situação, e é por isso que o agente, o conselheiro tutelar, ele agiu. A criança e o adolescente, eles têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Ou seja, é um direito do João ser corrigido sem que a mãe gritasse, puxasse o cabelo e desse beliscões. Mesmo que seja forma de correção, disciplina, educação. Ah, eu estou tentando educar meu filho, você está me corrigindo. Não, você não pode educar o filho assim. Nem os pais, familiares, responsáveis, nem agentes públicos, um policial pegar uma criança
na rua cometendo um ato infracional, não pode bater, certo? Ah, mas é um criminoso, mas é uma criança. Ele tem que ser corrigido? Tem, mas não dessa forma com truculência, tá bom? Certo? Ou qualquer pessoa que foi encarregada de cuidar, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Olha aqui esse slide, esse desenho aqui, ó. Esse cartaz, esse quadro. Olha o que ele diz, ó. Toda vez que você, pai ou mãe, estiver com a seguinte questão: devo bater no meu filho? E eu já digo agora, de antemão, professor Marciano, que eu tenho um filho e eu não bato nele, e ele obedece. Ele é super educado. Quem conhece o Felipe, ele se porta muito bem em igrejas, em shopping, cinema, qualquer lugar onde ele for, trata bem, é educado. Quando ele erra, eu fecho a cara, eu mostro minha reprovação, chamo para conversar em particular. Quantas vezes eu pego o Felipe, certo? Coloco no quarto e converso com ele. Mas nunca bati no meu filho, tá bom? Então eu tenho moral para falar isso, tá? O seu filho tem maturidade para conversar e entender argumentos? Ou seja, o seu filho, ele tem maturidade para uma conversa sobre o que ele fez? Se ele tem maturidade, então conversa com ele, pô, para que você vai bater? Se seu filho entende já o que é certo e o que é errado, conversa com ele. Se ele não tem maturidade, ele não tem idade para entender o porquê que ele apanhou. Ele vai apanhar e não vai saber por que está apanhando. No fundo, não bata no seu filho. É um direito dele ser educado sem o uso de castigo físico. Outras formas de castigar. Gente, a 7 e a 8ª são parecidas. Eu vou ler ambas e aí nós vamos ver se concorda ou não, tá bom? Bom, Juliana, estudante de 17... Opa, tá bom, aqui anota, gente. Eresbom Veloso, Dom Inocêncio, São Francisco, 10 para vocês. Que turma top. Pessoal aí que é PhD, doutores e doutoras em Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos lá. Situação 7, ó. Juliana, que é uma estudante de 17 anos, em comemoração à sua recente aprovação no vestibular, ela saiu em viagem com Gustavo, o seu namorado de 25 anos, que é funcionário público federal. Então, a Juliana, ela tem 17 anos e o namorado Gustavo, 25. Questão, olha só, questão. Juliana, por ser adolescente, independentemente de estar em companhia de Gustavo, que é um maior de idade, ela não poderá se hospedar no local livremente por eles escolhido, sem importar expressa autorização de seus pais ou responsáveis. Então a questão é essa, ó. A Juliana é adolescente, tem 17 anos, namora com Gustavo, 25. A família, digamos que a família, ela apoia, né, essa relação. Aí ela quer comemorar a aprovação na faculdade viajando com o Gustavo. E ela não tem uma autorização dos pais ou responsáveis para viajar com o Gustavo. Você concorda que ela não vai poder se hospedar em nenhum hotel sem essa autorização? Concorda? Ela não pode se hospedar. Concorda, discorda ou não sabe? Ela não pode se hospedar no hotel. Concorda, discorda ou não sabe? Ela não pode se hospedar no hotel. Quero ver a resposta. Mesmo na companhia de um maior de idade, ela não pode se hospedar nesse hotel. O que é que você acha, Eresbom Veloso? Dom Inocêncio, São Francisco. Ó, Dom Inocêncio desconcorda.
ela não pode se hospedar. Ela não tem autorização dos pais escrita para se hospedar no hotel. Olha só, São Francisco também concorda. Não pode. E Elesbão Veloso? Não, concorda também, ó, não pode. Será que acertaram? Vamos lá, ó. É proibida, ó, é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento, salvo se for autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Juliana não pode se hospedar com o Gustavo no hotel. Aí um dever, ó. Aí é um dever. Percebe? Então, o ECA permite tudo. Não, não permite tudo não, ó. Ah, você está namorando, você tem 17 anos, eu sou dona do meu nariz. Não é. Não é. Não vá pensando que seu namorado é policial militar, é juiz federal, é empresário, você pode entrar em qualquer lugar. Não pode. O hotel vai proibir. Juliana não pode se hospedar com seu namorado. Ela não pode nem viajar. Se ela passar numa barreira policial, o policial federal, rodoviário, vai perguntar o que ela está fazendo ali, ó. Nota 10 com louvor. Será que vão gabaritar a prova? A última. Muito parecida com essa. É a última. Será que vão gabaritar? Ó, vão gabaritar, aí eu vou ter que confeccionar um diploma de expert em Estatuto da Criança e Adolescente para Elesbão Veloso, do Inocente São Francisco? Será? Vamos lá! João e Maria são adolescentes. João tem 17 anos, Maria 16. Eles resolveram. Um tem 17 e outro tem 16. Os dois são donos do seu nariz, entre aspas, resolveram realizar uma viagem para comemorar o aniversário de um ano de namoro. Como destino, o jovem casal elegeu a praia de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Antes da viagem, eles fizeram uma reserva por telefone em uma pousada da praia. Quando eles chegaram na pousada, o dono da pousada, ele negou-se a promover a hospedagem do jovem casal, pois ambos estavam desacompanhados dos pais ou responsáveis e não apresentaram a autorização exigida pelo ECA. O dono da pousada está correto? Concorda, discorda ou não sabe? O dono da pousada está correto? Concorda, discorda ou não sabe? É muito parecido com a situação 7, não é, gente? É para fechar, O dono da pousada, do Inocêncio, concorda. Ele fez a reserva. Mas, quando ele viu que era um casal de adolescentes, opa, não pode. Então, vamos lá. Dom Inocêncio, São Francisco e Elesbão Veloso. Concordam. Dom Inocêncio. São Francisco. Elesbão Veloso. Vamos lá! O artigo 82, nós já conhecemos, é proibida a hospedagem, não é, gente? Então, fica bem claro, não pode se hospedar, não pode viajar, né? Se não tiver acompanhado dos pais ou responsáveis. Turma, olha só, foram 8 perguntas que exigiam interpretação. E vocês se saíram muito bem. O que me leva a entender que
em São Francisco do Piauí, em Dom Inocêncio e Elesbão Veloso, nós temos advogados em potencial. Nós temos juízes em potencial. Nós temos promotores em potencial. Olha só, pode ser que esse teste tenha despertado em alguns aí o interesse pela área do direito, porque vocês gabaritaram a prova, os testes, nota 10 para vocês, mas não é qualquer nota 10, é aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar, turma! Quem sabe, ó? Quem sabe os professores de São Francisco, Elesbão Veloso, Dom Inocêncio, observem quais eram os alunos que mais, né, que logo respondiam, certo? E já orienta, né, o supervisor pedagógico da área, né, orienta, não é? Olha, você pode se dar bem na área do direito, pode ser a sua área, né? Pode ser também um assistente social, um psicólogo. Quem sabe essa aula despertou algumas vocações nessas turmas. Parabéns tanto aos educadores que estiveram com a turma, né, até esse momento, aos alunos. Vamos encerrar nossa aula, 10 minutos finais, turma. Vamos só conhecer mais alguns artigos, eu não vou me deter na explicação, o tempo está chegando ao seu final, eu vou só citar, não é? Olha só, turma, toda criança tem direito à vida e saúde, não é? Então, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão, não é? A criança tem que ser protegida pelo Estado e não ser, né, violentada, agredida pela família, pelo Estado ou pela sociedade, não é? É o artigo 5º. O artigo 11, ele fala, olha só, o que já discutimos, não é? Acesso universal às ações e serviços de saúde para criança e adolescente. Lembrando que criança e adolescente têm, certo? Eles têm prioridade absoluta. Ó, Dom Inocêncio, parabéns aos alunos do primeiro ano A de Dom Inocêncio. Parabéns mesmo, viu? 8 perguntas difíceis que muito adulto erra, muitas pessoas erram, derrapam, e os alunos do Dom Inocêncio 5 acertaram 8 perguntas difíceis sobre o Estatuto, interpretaram as leis, interpretação de lei e interpretação também de texto. Muito bem, parabéns, tá? E não erraram uma sequer. Parabéns aí aos alunos do Dom Inocêncio 5, tá? Artigo 13 também fala da importância do Conselho Tutelar. Ele deve ser comunicado sobre algumas questões relacionadas a maus tratos contra criança ou adolescente, ou seja, se você conhece uma criança ou um adolescente que está sendo maltratada, comunique ao Conselho Tutelar para ele tomar as devidas providências. Turma, artigo 15, direito à liberdade, respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. A sociedade nunca deve esquecer que até os 18 anos a pessoa está em desenvolvimento físico, emocional, psíquico. Então, ela deve ser respeitada como essa pessoa em desenvolvimento. Seguindo adiante, artigo 16, ó, direito à liberdade. Vamos colocar aqui na prática, direitos à liberdade que criança e adolescente possuem, ó. Direito de ir e vir, desde que ela não ultrapasse os limites legais. Ela não pode ir e vir a qualquer lugar. Ela não pode, uma criança e adolescente, não pode invadir a casa de uma pessoa, não é? Seu direito de ir e vir é nos espaços públicos e comunitários. Certo? Parque da cidade.
público. Não pode ficar um guarda dizendo, não, vocês não podem vir aqui, não. Sim, pode. Criança e adolescente pode frequentar um parque público. Direito de opinião e expressão, mas muito cuidado, tá bom? Opinião e expressão bem argumentadas, tá bom? Direito de crença e culto religioso. Olha só, aquele episódio da menina com um lenço na cabeça, tá bom? Direito de brincar, praticar esportes, divertir-se. Direito de participar da vida familiar e comunitária. Participar da vida política, Grêmio Estudantil. Se vocês, alunos das escolas que estão me assistindo, querem formar um Grêmio Estudantil, é um direito de vocês. De buscar refúgio, auxílio, orientação. Artigo 17, ó. Inviolabilidade da integridade física. A criança não pode ser agredida, não é? Não pode ser nem educada sob uma forma agressora, degradante, num castigo físico. Mais artigos, ó. Artigo 53, tá bom? Temos o artigo 54, que fala do direito à educação, certo? Ó, acesso à educação, tá bom? Tanto fundamental como o ensino médio, o ensino superior, o acesso ao ensino superior no Brasil é por mérito, tá bom? Você tem direito à educação no ensino fundamental e médio. Para o ensino superior, o acesso é por mérito, ou seja, a prova do Enem, tá bom? Estudem! Estudem, porque quando terminar o ensino médio, você que vai ter que lutar por sua vaga na faculdade, não é? É como vocês, jovens, dizem, você que lute, tá bom? Você que lute! Vamos lá, ó! Continuando aqui, tá bom? Artigo 56, os diretores de escolas têm que denunciar maltratos que os filhos sofrem, por exemplo, dos pais. Os diretores têm que acompanhar as faltas dos alunos, tá? Tem que acompanhar a questão dos alunos que repetem demais de ano, tá bom? Respeitar valores culturais, artísticos, históricos dos alunos, tá bom? São muitos artigos. A questão do acesso à cultura da criança e adolescente. Tem também, olha só, a questão da idade. Cada idade tem um programa específico. É por isso que vocês, por exemplo, se você estiver vendo um filme e antes do filme começar, ele é proibido para menores de 14 anos. Por quê? Porque ele vai conter um conteúdo violento, uma linguagem sexual acentuada e vai ter cenas de nudez parcial, tá bom? É muito artigo, vocês acompanhem em casa esses artigos, tá bom? Leiam, gente. São muitos direitos, muitos deveres que nós também temos que cumprir. A aula chegou ao final, falta 1 minuto. Aqui temos as nossas referências. Aqui uma tarefa para casa para você pensar sobre os seus direitos de estudante e os seus deveres como estudante e preencher esse quadro. Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres, né? Eu tenho o direito de estudar, acesso à escola, mas eu tenho o dever de ser um bom estudante. Coloca assim, tá bom? Essa lista de direitos e deveres de estudantes. Na próxima aula nós vamos recuperar essa questão, tá certo? A nossa revisão, tudo que vimos sobre hoje, ó, liberdade, autonomia, heteronomia, cidadania, direitos, deveres, estatuto da criança e do adolescente, seus princípios e alguns artigos. E em nossa próxima aula, diversidade cultural, pequenas, grandes diferenças. Olhe para seu lado. Olhe para o outro, vejam como vocês são diferentes, cor da pele diferente, time de futebol, preferências musicais, preferências artísticas, forma de se vestir, grupos que participam, vamos conversar sobre essas diferenças. Um abraço carinhoso do Inocêncio, Elesbão Veloso, São Francisco do Piauí, o Alencar, a Elane, Zé William. Até a semana que vem. Salve, salve e tchau!